Conversamos nesse momento com o vice-presidente do PSD de Santo Antônio de Jesus, Têniso Reis. Ele que, ao lado do deputado Rogério Andrade, são os nomes que, na sua legenda, estão prontos para participar de eventual chapa majoritária, visando o sucessor, o prefeito Oswaldo Rosa. Têniso, seu partido está, de fato, preparado para enfrentar esse desafio, um desafio dessa magnitude? Bom dia, Mascarenhas, bom dia a todos os internautas que estão vendo, como sempre, esse TV Sage. Eu sou um frequentador assíduo, ouvinte, leitor desse site de credibilidade. Está pronto sim, Mascarenhas. Eu acho que nós temos no quadro do PSD pessoas que militam no setor público já ao longo de muitos anos, que têm um serviço prestado à nossa cidade, à nossa região, e que certamente sabe o que é a finalidade pública, sabe o que é servir a uma comunidade, o que é lidar com o dinheiro público, com o horário todo da questão do bem servir a um povo, a uma comunidade. Agora, doutor Têniso, notícias veiculadas pela imprensa especula de que o presidente do DEM, José Carlos Araújo, teria pedido o mandato do deputado Rogério Andrade. O que teria motivado ele tomar essa decisão e como é que o senhor vê o desfecho disso tudo? Acredito, nessa questão do deputado Aleluia, Mascarenhas, foi uma situação mais de conotação política. Eu acredito que tenha sido mais em função até da saída do próprio deputado Rogério Andrade, do Democrata, o que o fez, acredito, de uma maneira até muito honrosa, porque ficou até o final de todo o processo. Quando saiu, foi um dos últimos até, e quando saiu para compor uma legenda nova que estava sendo construída, a convite do vice-governador Otto Alencar, que fez uma proposta muito boa de construir juntos um partido novo, uma legenda nova, para poder suprir e ajudar Santo Antônio de Jesus. A entrevista que eu pude ver do presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Marcelo Nilo, anteontem, essa semana ainda, numa rádio aqui de Santo Antônio de Jesus, foi ele dizer que dos deputados estaduais, os 40 deputados que ele tinha conversado, ele sentiu a situação extremamente favorável ao deputado Rogério Andrade, e ele disse que não poderia emitir naquele momento uma situação de opinião, já que ele é o presidente da Assembleia, mas palavras do presidente, que o deputado Rogério Andrade tinha participado de mais de 90% das sessões da Assembleia, e as que não se apresentou foram abonadas pelo próprio presidente. Isso foram palavras do presidente. Então, eu acredito que é muito mais uma questão de política, de partidária, do que de qualquer outra coisa. Eu não acredito que vá dar em nada, não. Doutor Têniso, o prefeito Oswaldo Rosa tem dado espaço a todos os postulantes à sua sucessão. Total liberdade para colocar seu nome na berlinda. Os candidatos a candidato têm sabido utilizar essa deixa a contento? Mascarenhas, a situação é porque às vezes você tem uma condição de pré-candidatura, mas tem uma legenda condicionada a vários fatores. Às vezes você está condicionado a um partido onde as decisões de legenda passam por muitos outros fatores, não só pela sua opinião pessoal. Acredito que cada um está fazendo o seu trabalho, cada um está tentando ocupar o seu espaço de uma maneira ética, de uma maneira digna. Agora, não se surpreendam que a maioria dessas pessoas que eu conheço são pessoas independentes, que vivem da sua vida profissional, não fazem política por profissão, fazem por opção, e que se tenha certeza, se em algum momento perceber que a condução do processo não está dentro de uma área democrática, não está dentro de uma igualdade de partes para todos os pré-candidatos e para Santo Antônio, estão à vontade cada um para tomar suas posições independentes. São profissionais independentes que vivem da sua vida e que têm um compromisso com Santo Antônio mostrado ao longo de sua história. A estratégia do chefe do executivo em postergar o anúncio dos nomes que farão parte da chapa majoritária é correta? Respeito a posição do prefeito, esperar até junho. Acho que é muito demorado, eu acho que junho é um tempo muito demorado para você, até porque você não sabe, até onde eu sei, a gente não sabe ainda quem seriam esses candidatos, e de repente são candidatos que você precisa ainda levar talvez em alguns bairros, porque às vezes as pessoas têm serviços prestados, mas as pessoas às vezes de alguns bairros não linkam às vezes o nome à pessoa. E você precisa levar essa pessoa até os bairros, apresentar à comunidade, ouvir da comunidade o que ela acha sobre aquele nome. E eu acredito que em junho, você ficar com julho, agosto e setembro, 3 meses somente para fazer esse trabalho, eu acho muito pouco. Mas respeito a posição do prefeito, eu acho que é uma técnica que ele adota, é uma opção que ele tem adotado. Agora, eu acho que junho
é muito longo. Eu acho que é um caminho muito longo, até porque nesse processo de conversas, de articulações políticas, Mascarenhas, as pessoas a todo momento estão precisando tomar decisões. E não é tão fácil, numa conjuntura política como a de Santo Antônio, que a efervescência política é a todo momento, você ficar postergando decisões quando você chega um momento que você não tem mais explicação. Porque vai chegar um momento que você vai dizer, bom, eu vou esperar para junho, por quê? Martins, um anúncio prematuro não poderia ensejar, digamos, rachas dentro do grupo? É um preço que vai ter que ser pago em algum momento, Mascarenhas, porque você tem duas opções. Ou você vai ter um racha por insatisfação de uma decisão, ou você vai ter algumas pessoas que vão se afastar por não concordar com a decisão. Tem que escolher uma via ou a outra. O que eu acredito é o seguinte, no momento daquelas pessoas que estão imbuídas numa proposta comum, que é servir bem Santo Antônio de Jesus, o nome não é o mais importante. O mais importante é que seja um nome de uma pessoa, uma história dessa pessoa é que é mais importante. Alguém que tenha comprovadamente uma história com nossa cidade, de servir nossa cidade, de ajudar nossa cidade, que a gente veja nos bairros ajudando nossa cidade, que a gente veja junto ao nosso povo de Santo Antônio. Essa pessoa, sim. Essa, se você disser hoje é o candidato, só vai ter pessoas de bem indo na direção dela, Mascarenhas. Agora, você tem que ter essa consciência. Você tem que ter pessoas que a gente constrói uma história ao longo da vida. E nós temos aqui em Santo Antônio, nós temos algumas pessoas que têm uma história de vida construída. E eu, pelo menos, costumo respeitar muito essa história de cada um. E é nessa direção, pelo menos, que eu acho que todos nós devemos ir. Se o senhor estivesse no lugar do prefeito Evaldo Rosa, além das pesquisas, quais seriam os outros critérios a ser utilizados para a consolidação da chapa majoritária? Eu acho que o Evaldo é um homem muito experiente, Mascarenhas, muito inteligente, hábil na política, senão não estaria na conjuntura hoje que ele está, em quase 8 anos de mandato. E os valores que a gente precisa ver, a meu ver pelo menos, eu acredito que seja um norte para todos nós que militamos no meio político, é um fator que é a capacidade de agregar. Tem que ter pessoas que consigam atrair pessoas de bem, pessoas bem intencionadas para perto dele. É um ponto que eu acho importantíssimo, porque não se faz campanha sozinho. Campanha é grupo, você tem que ter pessoas ali dispostas a lhe acompanhar, a visitar os bairros, a conversar com as pessoas, a levar aos bairros as suas propostas. E a outro fator que eu vejo que é importante, você tem que ter alguém que tenha a condição de levantar recursos de campanha também, logística de campanha, porque uma campanha você não faz por filantropia, você não faz só por boa vontade, tem custos. No terceiro ponto eu coloco o fator pesquisa. Por quê? Porque a pesquisa tem alguns nomes na cidade que estão candidatos desde que eu conheço, que são eternos candidatos. Então esses nomes estão até pela repetição. No primeiro momento que você chega com o papel e diz, olha, qual é o nome que você indicaria hoje? Vai lembrar automaticamente logo desses nomes, porque são nomes que estão sendo batidos ao longo de muitos anos. Agora, vamos ver se na hora que você chegar num palanque, vamos ver se nos debates, onde agora é o tete a tete, agora é a hora de falar o serviço prestado, agora é a hora de você prestar contas à sociedade, se essas pessoas crescem mais alguma coisa ou se já começaram a campanha no teto máximo. A tendência dali é só baixar, é só descer. E eu acho que aqui nós temos várias pessoas que eu não tenho dúvida nenhuma que é o que vai acontecer se forem candidatos. Todos os prefeituráveis do município estão na conjuntura do governador Jacques Wagner, exceto o Joel da Contabilidade, não é verdade? Mas eu perguntaria o seguinte, apesar disso, todos estariam propensos a fazer parte de uma coligação? Mascarenhas, você citou o nome de um homem que eu respeito muito, que eu admiro muito, que é o Joel da Contabilidade. Joel tem uma história com Santo Antônio de Jesus, de homem de bem, de pai de família, de um prestador de serviços em Santo Antônio de Jesus. Eu não acredito que o Joel tenha dificuldade para coligar ou para atrair para perto dele pessoas nenhuma. Porque alguém que esteja com boas intenções certamente vai se sentir lisonjeado em estar perto de Joel da Contabilidade. Então não acho que ele vai ter a menor dificuldade em agregar pessoas para perto dele, porque é um homem de bem. E a história de vida dele mostra isso. Quanto a estar na base do governador Wagner ou não, é uma conveniência política momentânea, mas não é uma condição necessária, a meu ver, para que você possa ser um candidato que venha servir bem Santo Antônio ou não. Até porque é do mesmo jeito que prega o próprio governador, Mascarenhas. Ele não é um governador de grupos, ele é um governador do estado da Bahia. E se assim ele o faz na prática, ele vai ter que abraçar o prefeito, seja de que partido for, seja de que coligação for,
seja de que tendência política for. E eu acredito que o governador Wagner não vai fazer diferente. Então, se o candidato é ou não é da conjuntura do governador, eu não acho que isso seja o mais relevante. Eu acho que isso pode ser importante para a conjuntura atual política. Mas isso não é o suficiente para você eliminar do contexto uma pessoa que tenha serviços prestados, que tenha uma história de pessoa de bem com Santo Antônio, simplesmente porque por uma questão político-partidária não esteja ligada a um grupo A ou um grupo B. Porque ele esteve contra na gestão passada, né? Na eleição passada. No momento ele pode até fazer parte dessa conjuntura. Eu acho que o nome de Joel Leal fala por si. Eu acho que é um nome que todos nós respeitamos. É um nome que tem uma história, eu mesmo tenho aprendido sempre muito ao longo do tempo com o Joel, pelas suas atitudes de homem de bem, pelas suas atitudes de um companheiro do Rotary que foi, que enobrece qualquer instituição, que enobrece qualquer lugar por onde ele passar. Então a sigla de partido diante do nome de Joel Leal é muito pequena, seja qual for a sigla. Show de bola!